Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nesse nosso país que não para de nos apresentar surpresas a cada instante. De manhã cedo, os principais veículos de comunicação, assim como os que estão aqui nas redes sociais, estavam com seus olhares voltados majoritariamente para o Copom, Conselho de Política Monetária, porque hoje, ao final do dia, seria fixada a taxa de juros anual aqui no nosso país. Até o momento que eu estou conversando com vocês, eu não sei se houve uma alteração, mas quase todos os analistas ficarão surpresos se a gente tiver uma modificação nesse 13,75. O paradoxo dessa história é que esse assunto ele estava muito restrito, né, aos círculos onde se discutia economia. E hoje nós vemos esse assunto ser debatido em muitos ambientes. O presidente da República, ele jogou esse assunto para o debate, mostrando que há uma vinculação direta entre uma política de governo, crescimento econômico e essa taxa de juros. Isso acendeu uma série de debates, mas eles não estão sendo suficientes ainda para que a gente tenha uma perspectiva de muitas mudanças na economia aqui no nosso país, o que provoca um engessamento, provoca um travamento, né, em qualquer tipo de política pública aqui no nosso país. Muitos debates surgirão sobre essa questão. Mas, ao longo do dia, a gente teve um outro tema também, de natureza policial, que misturou também com política, e fez eclodir também alguns personagens, né, que estão vindo do submundo, estão ressurgindo, e outros que já estavam no submundo e continuam no submundo. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe aquele protocolo muito importante, né? Todos os dias entre 5 horas, 5 e meia, eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês. Às vezes eu atraso um pouco, como no dia de hoje, mas é sempre nesse horário que eu estou aqui com vocês. Se puder, se inscrevam também no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nos nossos debates, nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje foi um dia muito movimentado, né? Aqui a matéria, juros devem recuar na próxima reunião do Copom após a apresentação da nova regra fiscal de Tebet. Então, quer dizer, a previsão é que hoje nós não teremos uma alteração, só para a próxima, quando for montado um arcabouço fiscal. Isso está gerando muito desconforto em todas as pessoas que têm canais aqui na internet, que discutem governo, política, economia, porque todo mundo é unânime em reconhecer que essa taxa de juros é uma desgraça aqui para o nosso país. O único aspecto positivo é que esse assunto passou a ser de interesse de grandes parcelas da sociedade brasileira. Mas isso vai ter que ser enfrentado. E aí se precisará muito da opinião pública a favor dos partidos políticos, das frentes, enfim, que estão todas empenhadas aí em que a gente tenha uma alteração na realidade do nosso país voltada para o povo brasileiro, para melhorias de situações ao povo brasileiro. Bom, mas aí a gente teve durante o dia essa notícia. A Polícia Federal faz ação contra a PCC após descobrir plano para atacar autoridades. Moro era um dos alvos, né? Gente, eu li alguma coisa que foi publicada, evidentemente tem muitas situações que ainda não estão sendo reveladas por várias razões, né? Mas, assim, é muito estranho, né, um grupo criminoso querer atacar alguém que já não está mais no poder de decidir sobre alguma questão relacionada ao universo do crime. Mas, enfim, vamos considerar que isso estava de fato em curso, vamos saber aí como é que estão as apurações nas investigações para a gente falar de uma forma mais consequente sobre esse assunto. Mas está uma situação muito estranha, né? Isso fez eclodir o ex-ministro Sérgio Moro, agora senador, ele foi o dia todo colocado assim numa posição de muita evidência. Ele teve espaço para dizer como muito tempo a gente não vê um personagem político se reportar através dos veículos de comunicação. E aí alguém que estava no submundo, foragido do nosso país, eclodiu para falar um monte de besteiras, para falar um monte de situações absolutamente criminosas. A figura é o foragido, o chorão que está fora do nosso país. Escreveu ele no tweet: em 2002, Celso Daniel, quer dizer, o assassinato de Celso Daniel. Em 2018, Jair Bolsonaro, ou seja, a facada. E agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. O que tem a ver a esquerda com essa história toda? Gente,
Esse tipo de discurso criminoso do ex-presidente da República, aliás, hoje mais cedo, você não assistiu o nosso encontro, assista, porque ele terá problemas com o uso da aeronave do governo brasileiro, do governo do país, de forma indevida, de forma criminosa. Gente, é uma despesa de mais de R$1 milhão que ele vai ter que devolver para o erário, porque o que ele fez foi absolutamente indevido, ilegal e imoral. Mas a PGR está debruçando sobre esse assunto e aí a gente vai ter mais desdobramentos sobre essa história, por mais que eles queiram abafar essa situação. Isso vai deixar muita gente com a cara na janela, para não dizer outra coisa. Pois bem, então, continuando aqui. Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln, Gaquia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. É uma mistureba, é uma coisa assim, que mistura uma série de assuntos e para muitas pessoas parece até uma linguagem cifrada. Não é linguagem cifrada, não. É uma linguagem de uma pessoa que tem limitações intelectuais muito grandes, tem uma dificuldade cognitiva muito grande, não sabe o que dizer. Ontem, lá no lançamento do PL Mulher, o Bolsonaro chorou e ele falava frases absolutamente desconectas. É como se ele tivesse tomado ali um tarja preta com alguma substância química, né, o álcool, enfim, e estivesse falando coisas assim, entidades que estavam incorporando nele, porque não tinha uma coisa a ver com a outra. Bom, e aí, o que acontece? A gente vê uma união que já aconteceu durante a campanha presidencial sendo amarrada novamente, né? O Moro fazendo muitos elogios ao ex-presidente da República, atacando o atual presidente da República, fazendo uma série de ilações em relação à fala que o Lula fez ontem ao Moro e ao que aconteceu hoje, a revelação desse plano, né, para tentar contra a sua vida. Mas só para a gente recordar, tem uma cena aqui que junta, né, que une uma série de personagens, né? O Bolsonaro estava no debate presidencial na Globo e o Malafaia resolveu fazer uma oração profética, né? Para a nossa felicidade, o Malafaia erra tudo e onde ele coloca a mão, a pessoa cai em desgraça. É batata, vocês podem levantar, já fiz vários vídeos com isso. É um negócio impressionante, eu acho que Deus escolheu essa figura justamente para queimar algumas figuras do mundo da política. Vamos acompanhar aqui esse momento. Tem que ser honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. Isso. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque... Não tá não, não estava não. O Deus dos exércitos está com ele. Olha só a turma, gente. A turma aí, o Ciro Nogueira, e aqui aparece o Moro agora. Olha, todo mundo orando. Porque ele tem te honrado, e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória. Meu amigo, nada como a gente ter essas cenas registradas, né? Não veio vitória nenhuma, Deus não estava com Bolsonaro, Deus não estava com o senhor, não estava com ninguém aí, enfim, a história foi outra completamente diferente. E os personagens que estão fora do nosso país e que eclodiram, como o ex-presidente da República, ele vai ter muitos dissabores ao longo dessa semana, né? Porque hoje o Tribunal de Contas da União determinou que Bolsonaro entregue joias à Caixa e armas à Polícia Federal. Gente, eu quero ver se a imprensa vai cobrir esse momento solene, momento que alguém desonesto foi obrigado a devolver aquilo que subtraiu ilicitamente, ilegalmente. Como é que a gente classifica alguém que faz esse tipo de situação, senão como um criminoso, um bandido, um desonesto? Pois bem, eu quero ver quais serão as cenas que nós assistiremos. Ontem o Bolsonaro deu aquela chorada tradicional, né? Seus discursos. Ó. Gente, isso tudo é medo, tá? Isso tudo é medo. E aí as pessoas aplaudem porque ele está chorando ali. Aí ele falou um monte de coisa totalmente desconexa. Hoje mais cedo, no nosso vídeo, nosso encontro, eu comentei com vocês que eu fiz um recurso direcionado à Procuradoria-Geral da República, porque eles entenderam ali, a senhora Lindora Araújo, que o Bolsonaro não cometeu nenhum ilícito em pegar uma aeronave e ter saído do nosso país. Aliás, foram 2 aeronaves, que foi uma na frente como uma aeronave precursora. E eu saliento que na live última que o Bolsonaro fez, apenas algumas horas antes de embarcar, ele simplesmente não falou nada
que estava saindo do Brasil, não teve publicidade esse ato. Nós não tivemos condição nem de fazer algum tipo de bloqueio, de entrar com algum tipo de medida, né, para evitar a fuga, né, usando o dinheiro público. Ele podia ter saído, mas podia ter pegado um avião particular, não ficar gastando 2 aeronaves com querosene, com tudo aquilo gasta para escapar para seus fins, para seus desejos pessoais, né, desejos privados. E aí o Bolsonaro também, ele tirou da agenda da presidência da República tudo que ele estava fazendo naqueles dias também, que foi uma forma, né, dolosa ali de mostrar que ele estava se evadindo. Aqui foi mais uma situação que eu salientei mais cedo, né? Governo determina viagem de militar a Miami para fazer segurança de familiar de Bolsonaro. Planalto não confirma se presidente vai aos Estados Unidos. Foi a missão precursora que eu comentei com vocês, né? Mais cedo também eu falei do senhor Augusto Aras, nesse recurso que eu fiz. Por quê? Porque o senhor Augusto Aras foi surpreendido, né, numa viagem que faria ao Vaticano, com tudo pago pelo erário público, pela Procuradoria-Geral da República. E a coisa foi tão imoral, tão ilícita, tão ilegal, que ele teve que pagar tudo do bolso dele, para ele e para a esposa dele, estadia, avião, tudo. Então, se isso aconteceu, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Se o Augusto Aras teve que bancar as 2 passagens, o Bolsonaro não vai ter que bancar todo o uso de 2 aeronaves, com o custo daqueles assentos todos, deslocamento de equipe, enfim. Quem pagará isso somos nós, ele não vai ter que devolver nada. Então, na pior das hipóteses, se a Procuradoria-Geral da República, a senhora Lindora, reafirmar essa situação, vai ficar que nem aquele colega que a gente tem em sala de aula, né? Ou você que é professor, que alguém fala uma grande besteira, a pessoa fica marcada para o resto da vida em função daquela besteira que disse. Só que no caso de uma Procuradoria-Geral da República, a pessoa fica queimada no meio acadêmico, no meio jurídico, para o resto da vida, porque desde dizer aquilo que todo mundo diz no direito para proteger criminosos é uma coisa que pega muito mal, né? Então a bola está lá com a Procuradoria-Geral da República, eu fiz aqui o meu papel de cidadão, né? E vamos aguardar. A fila está andando. E como nós estamos vendo, as criaturas malévolas, elas acabam se conectando de alguma maneira, né? Nós vamos ter mais desdobramentos dessas situações e se nós estivéssemos aqui no Brasil com a economia bombando, né? Esses assuntos todos seriam assuntos residuais. Mas nós temos muitas dificuldades pela frente, enquanto essas dificuldades não forem resolvidas, a gente vai ficar o tempo todo ainda agarrados aqui com situações do passado e tentando contribuir com os nossos debates para que situações do futuro sejam melhores resolvidas, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!